Muito bom dia, uma ótima quarta-feira para você que está ligado aqui no canal do Leste, falando de um cenário diferente, um cenário deslumbrante, um cenário mais bonito aqui do Rio de Janeiro, de Laranjeiras, caso Fluminense. Falando diretamente aqui das Laranjeiras, porque estive aqui marcando presença no evento que marcou o lançamento da chapa Vamos por Mais, que é a chapa do, quem sabe, futuro presidente do Fluminense, Matheus Montenegro, que vai concorrer a esse cargo ao lado de Ricardo Tenório, a chapa da situação, né? A chapa, evidentemente, apoiada pelo atual presidente Mário Bittencourt. A gente se dividiu no jornada, né, com a responsabilidade, com o objetivo de cobrir essa eleição como a gente sempre fez, não jornada, né, porque o jornada ainda é uma criança, né, mas já há muito tempo, desde pelo menos desde 2018 que eu faço cobertura, até antes, né, mas não como setorista do Fluminense, a cobertura das eleições do clube. Esse ano não vai ser diferente, vai ter um desafio enorme, que é de cobrir essa eleição, ainda sem SAF, para levar até você, torcedor tricolor, o melhor conteúdo possível, todas as informações, as propostas, todo o debate necessário, que será, obviamente, muito importante para que os sócios possam tomar a melhor decisão. Assim como, né, a mesma lógica de todo esse processo da SAF, que vai para a Assembleia Geral, que vai para a votação dos sócios, e a gente tem como responsabilidade levar até vocês todo esse conteúdo, todas essas informações, tudo que será falado, tudo que será debatido, enfim, essa é a nossa missão, né? Deixar você bem informado. Não vai ser diferente nesse período eleitoral que começou para valer nesta terça-feira, né? Com o lançamento da chapa do Matheus Montenegro e também da chapa do Celso Barros, o clube dos tricolores, que fez esse lançamento no mesmo dia, no mesmo horário praticamente. Por isso eu não estive presente lá, porque minha ideia era estar presente em todos os lançamentos das chapas. A chapa do Ademar Arraes, por exemplo, tem lançamento previsto para o próximo dia 30 de outubro, então se Deus quiser estarei lá, mas como não foi possível, a gente se dividiu. O Cauã Antilope esteve lá representando o Jornada, a reportagem do Jornada que até o 1902, no lançamento da chapa do Celso Barros com o Rafael Rolim. E eu vou trazer para vocês aqui o que a gente pôde observar nesses dois eventos, né? Declarações, entrevistas. A gente fez uma entrevista exclusiva com o Celso Barros e o Rolim lá no lançamento da chapa deles, que foi no Jockey Club, e aqui também, não de maneira exclusiva, mas uma entrevista coletiva concedida pelo Matheus Montenegro após o evento. A gente também pôde ouvir um pouquinho o que ele disse. Aqui, que foi onde eu acompanhei mais de perto, acho que dá para a gente destacar o projeto de reforma das Laranjeiras, que já era uma promessa de campanha do Mário Bittencourt já desde sempre, que não foi executada, não foi cumprida durante o mandato dele, assim como a questão do voto online. E agora, pelo menos pela informação que foi passada aqui durante essa apresentação, é que o clube já tem esse projeto pronto desde 2021, mas não tinha a aprovação da prefeitura. Agora o Fluminense tem todas as aprovações para executar esse projeto. E aí ele foi apresentado aqui hoje no Salão Nobre das Laranjeiras. Bom, agora eu vou trazer para vocês a entrevista que a gente fez com o Celso Barros, com o Rolim e também com o Matheus Montenegro aqui nas Laranjeiras. Vou trazer a entrevista com os dois, é um trechinho, não é tão grande assim, mas também não é pequenininho, mas acho que melhor do que editar, vou deixar na íntegra para que vocês possam, para quem não assistiu ainda, para que vocês possam ver o que foi falado ali por cada candidato a esse cargo tão importante que é a presidência do Fluminense. Celso, queria começar com você. Primeiramente, muito boa noite, Celso. Você é uma figura conhecidíssima na política do Fluminense, ficou um pouco afastado depois da sua saída nesse último mandato, né, do Mário Bittencourt. Celso, quero te perguntar o que te fez voltar ao centro político, ao jogo político do Fluminense, principalmente agora, né, como possível presidente? Eu acho que o que me fez voltar é a paixão e o amor pelo Fluminense. Na realidade, eu estava trabalhando para que buscássemos a unidade das oposições desde janeiro. E, infelizmente, ela não ocorreu, mas eu ainda acredito que possa ocorrer, tem tempo, porque nós somos hoje todos pré-candidatos. Só vale quando abrir a inscrição, que talvez seja no início de novembro, aí sim você terá as chapas. E na realidade, eu trabalhei essa unidade, infelizmente,
Mais uma vez, ela não aconteceu, e não havendo a unidade, você favorece sempre o candidato da situação, o que é uma bobagem de alguns companheiros não entenderem isso. Mas, na realidade, a partir disso, nós não tentamos. Eu pedi que 3 candidatos saíssem à época, que estavam querendo, se manifestaram ser candidatos. Eu não era candidato, eu falava em pesquisas, ninguém quis fazer pesquisa. E depois disso, saíram, e depois voltou o Rolim, o Alexei, e chegaram para mim e disseram: o nome que a gente acha que pode vencer a eleição é você. E aí cá estou eu, voltando à luta, mas com muita disposição, com muita garra, com muita vontade de vencer essa eleição, porque não é possível o Fluminense ficar refém de um presidente vitalício, que está lá há 6 anos e meio, quer ficar mais 3. Seja ele como coordenador de futebol do seu atual candidato, que é quase um anônimo, eu nunca o vi particularmente, ou como um CEO de uma possível SAF, que é uma SAF imoral, como eu sempre disse, é um estelionato eleitoral que o presidente apresentou. Então, nós estamos aí para buscar impedir isso e para trazer uma gestão totalmente diferente, com transparência. O Rolim vai falar sobre isso, a alteração da questão do estatuto. O Fluminense precisa de 200 assinaturas para o estatuto, para o candidato. E, na realidade, isso é um absurdo. Isso cria feudos dentro do clube. Só pode ser sócio contribuinte proprietário. Então, isso tem que reduzir, tem que mudar esse estatuto, tem que adequar à realidade. E também fazer uma ampla campanha de aumento do quadro do sócio futebol, não só no Rio, mas também em todo o Brasil, para que esse candidato, esse nome que esteja lá, possa votar e definir os destinos do Fluminense, como hoje pode. Mas quem é que vai sair, de repente, lá de Teresina, no Piauí, para vir votar? Se tivesse o voto online, que foi uma promessa minha e do Mário, em 2019, esse sócio poderia participar. Então, nós estamos pegando experiências de grandes clubes do Brasil, que têm muito mais sócios futebol do que o Fluminense, para implantar um grande esquema nesse sistema. E, na realidade, o futebol será totalmente profissionalizado. Acaba esse negócio de ser amigo do Celso, amigo do Mário. As pessoas podem ser amigas porque gostam da gente, mas o esquema será totalmente profissional. O CEO do nosso esquema, da nossa organização do futebol, ele será um gestor e uma pessoa da bola. Gestor e uma pessoa da bola. E ele vai ter, embaixo dele, um gerente profissional do futebol profissional e outro gerente do Centro de Formação de Atletas, que é Xerém. E ele será o coordenador, unindo o que sempre se tentou, a base ao profissional, observando bem isso, para que nós possamos ter, como o Fluminense produz, grandes nomes em Xerém, mas que, na realidade, acabam não dando retorno técnico ao clube, porque saem muito cedo e saem por valores extremamente baixos. Então, esse tipo de negociações, nós vamos procurar acabar e manter ao máximo essa retenção de talentos. Então, basicamente, são algumas das propostas. O Rolim vai ser uma pessoa fundamental. Ele não vai ser um vice como eu fui usado pelo Mário para ganhar a eleição, e depois o acordo que nós tínhamos era que eu ficasse na coordenação de futebol e eu saí. O Rolim, já disse, é jovem, ele vai ser uma pessoa, em muitos momentos, mais importante do que eu na gestão. E ele, na verdade, ele vai fazer esse tipo de trabalho. Ele vai falar sobre governança, transparência, reestruturação da dívida, tudo isso vai ficar com ele. Então, eu espero, sinceramente, que os torcedores tricolores, que conhecem a minha história, que conhecem também a história do Rolim, possam nos honrar com o seu voto para que nós possamos implantar todas essas medidas que nós achamos fundamentais para que o Fluminense volte a ser aquele Fluminense que a gente tanto almeja, inclusive ganhando um brasileiro, que o último nosso foi em 2012, esse está difícil, e que é o campeonato mais importante para mim, porque ele mostra o melhor time, o melhor elenco e a maior regularidade, sem desfazer dos mata-matas. Nós queremos brigar por tudo, mas a gente sabe, não vamos aqui ser megalomaníacos, que é possível ganhar tudo, ainda mais num futebol tão competitivo quanto o brasileiro. Rolim, muito boa noite, né? Você já participou das eleições do Fluminense lá em 2022, você foi um dos candidatos, foi uma disputa direta, né, com a gestão do Mário Bittencourt, você acabou perdendo.
E um dos pontos principais daquela sua candidatura era a questão da SAF. Você tinha a SAF como um trunfo muito grande. Eu quero saber a visão da gestão, da futura, né, possível gestão Celso e Rolim sobre essa proposta de SAF que já foi apresentada, né, ao Conselho na Assembleia Geral, e também a visão do Celso e do Rolim sobre SAF no Fluminense. Primeiro sobre a proposta que foi apresentada, sobre o que vocês pensam sobre transformar o Fluminense numa possível SAF. Obrigado, Cauã. Primeiro, eu queria dar boa noite para os tricolores que estão nos assistindo aqui no Jornada. Enfim, eu tenho uma vantagem em relação à SAF, porque eu fui o primeiro personagem político, né, vamos dizer assim, no Fluminense, a debater SAF, né? Enquanto o presidente Mário era contra a SAF, eu já discutia, já debatia a SAF, inclusive a modelagem que está proposta é bem parecida com a modelagem que eu trazia, mas nós somos contra essa modelagem do Mário que está sendo apresentada, por alguns motivos. O principal é porque ela pensa pequeno. Uma SAF que pensa em 500 milhões de dinheiro novo e um orçamento de 600 milhões pelos próximos 10 anos, é pensar pequeno, né? A gente já tem rivais hoje com orçamentos na base de 1 bilhão e 200, provavelmente pela projeção vão chegar perto de 2 bilhões. Então, assim, 600 milhões é pouco, é pensar pequeno, é olhar para o Fluminense de forma pequena. E chama atenção por que o presidente quis fazer SAF faltando 3 meses para acabar os seus 6 anos de mandatos, né? Então, assim, a gente está muito preocupado e a gente acha que essa eleição, ao contrário das outras eleições do Fluminense, não que não tenham tido importância, mas essa talvez seja a eleição mais importante na história do Fluminense, porque ela não é apenas uma eleição de definir quem é o presidente, quem é o próximo gestor. É uma eleição que vai definir o quê? Os tricolores querem essa proposta de SAF que foi apresentada? Porque é isso que vai ser apresentado provavelmente em janeiro e fevereiro. Ou não. Os tricolores querem pessoas que tenham pulso para dizer não. Não, não é isso que a gente quer. Mas você falou sobre a questão geral da SAF. Claro que nós não somos contra investidores. E os investidores hoje vêm muito através da SAF. Mas a gente é a favor de investidores e de projetos que pensam em Fluminense grande, né? Que a gente consiga dar salto no orçamento, pulando essas estimativas de orçamento próximos de 600 milhões que se diz hoje. Então, hoje a gente é contra essa modelagem de SAF. A gente vai conversar, obviamente, com os investidores, com outros investidores, vai ampliar um pouco mais essa busca por investidores, eu acho que isso é importante. E outra coisa muito importante para destacar para o tricolor que está nos assistindo. No primeiro mês de mandato, a gente vai fazer uma reforma estatutária e um dos primeiros pontos é colocar uma cláusula no Estatuto do Fluminense, impedindo que o presidente e o vice, que são os dois cargos mandatários, né, que são eleitos pelo voto, possam participar de qualquer SAF pelos próximos 5 anos, né, para evitar isso que a gente está vendo hoje, né, um absoluto conflito de interesse. Mas a lei não proíbe. Mas não precisa a lei proibir. Isso é imoral. Né? Então, assim, no primeiro mês a gente vai inserir uma cláusula impedindo que o presidente e o vice possam conduzir uma negociação e no dia seguinte pular para o lado de lá. Por quê? Porque isso não protege o clube. O clube não bota as cláusulas que deveriam proteger e a gente está vendo hoje nas SAFs uma grande insegurança jurídica justamente por falta de cláusulas que protejam. Então, assim, o nosso compromisso nessa eleição é muito maior que simplesmente ser candidato a presidente e vice. É mudar o rumo da história do Fluminense, sair dessa ideia de uma SAF assodada, uma SAF que pensa pequeno, para algo muito maior que isso. Rolim, só continuando nessa questão da SAF rapidinho, que eu queria que você deixasse um pouco mais claro. A gestão Celso e Rolim pensa no Fluminense como SAF logo no início da gestão, porque a gente sabe que tem um estudo já muito bem preparado, né, ali pelo BTG, foi um estudo feito, e já está muito avançado. Falta, obviamente, passar pela votação e depois virar ou não SAF. A ideia de vocês é logo no início do mandato já tratar essa questão e o Fluminense poder virar uma SAF, quem sabe, já em 2026? A gente vai escutar todos os investidores, mas a gente vai ampliar o debate, né? A gente primeiro tem que escutar a torcida, né? Na reforma estatutária a gente quer introduzir uma ideia plebiscitária, né? De escutar a torcida, saber qual a opinião da torcida. E ao mesmo tempo não tem urgência para que você faça uma SAF correndo. Então a gente vai escutar os investidores, a gente vai ampliar esse debate, a gente vai fazer um levantamento da nossa dívida, a gente vai jogar transparente com a nossa torcida, coisa que a gestão atual nunca fez, né? Dizia-se que estava saldando a dívida, nos últimos 3 anos esse discurso mudou e hoje a SAF é a única salvação. A gente vai fazer completamente o contrário. A gente vai dar transparência, a gente vai escutar a torcida e a gente vai ampliar esse debate. Se for bom para o Fluminense, se for bom para a torcida do Fluminense, ótimo. Mas bom para algumas pessoas só, isso a gente é contra. Muito obrigado, queria agradecer. Posso falar sobre Claro, claro. Não sei se vocês têm conhecimento que a revista Exame fez uma matéria este ano, em 2025, mostrando que as SAFs tiveram mais de 1 bilhão de prejuízo e que, na realidade, esse modelo estava colocado em xeque.
E se você olhar depois o endividamento dos clubes, aparece primeiro o Corinthians com quase 2 bilhões e depois inúmeras SAFs altamente endividadas. Então, será que esse é o projeto ideal mesmo? E aí você pega os exemplos no Brasil. O Vasco, a SAF nem iniciou. No Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno comprou, Ronaldo Fenômeno vendeu, quis ir embora, largou a SAF e, por acaso, encontrou um grande torcedor do Cruzeiro, que tem uma situação financeira excelente, que a família não queria, mas ele disse, eu tenho 400 milhões, vou botar. E a família, mas não dinheiro mais, ele já botou muito mais. O Cruzeiro ainda está numa posição boa. O Botafogo ganhou um brasileiro, que nós ganhamos no tempo do Patrocínio 2, ganhou uma Libertadores, que nós ganhamos esse ano e fomos vice em 2008, na realidade sem SAF. O Botafogo ganhou com o SAF. E hoje vive as agruras de John Textor e a Eagle. Então, na realidade, nós não vamos mentir para os tricolores, não. Não vamos mentir, chegar aqui, tem 6 bilhões e 900 que eles apontaram. Não tem 6 bilhões e 900 nenhum. Esses recursos virão da geração de caixa do próprio clube. Então, como é que eu vou vender um celeiro de Xerém para um investidor desse tomar de assalto? E outra coisa, quando nós vamos recomprar esse clube? Quando esse clube vai voltar para os torcedores a sua essência? Nunca. Então, é preciso que a gente tenha bem claro essa história de SAF. Isso é enganar o torcedor. É dizer que nós vamos ter um time muito forte, vamos ganhar tudo. Vasco não foi assim, Botafogo teve a felicidade, Cruzeiro ainda não é assim. E o Atlético Mineiro, SAF, a família Mene botou dinheiro lá, ajudou e fez a SAF para recuperar o dinheiro. Hoje está atolado de dívida. Então, o que é isso? Essa discussão de SAF tem que ser séria. Nós não vamos iludir os torcedores. Seria muito fácil a gente chegar aqui, vamos fazer a SAF, os problemas estão resolvidos. Não estão. Inclusive, os resultados estão mostrando isso. Totalmente isso. Então, eu acho que a gente tem que ter muita seriedade nesse assunto. Nós não vamos fazer isso. Nós não vamos enganar os torcedores. O presidente atual ser vitalício, 5 anos, recebendo 250 mil por mês para ser um CEO, não é profissional da bola, não é gestor de futebol, não é nada. Entendeu? A SAF, nosso CEO, vai ser o que eu já disse aqui. Não vou ser eu, Celso Barros, médico, pediatra, entendeu? Nem vai ser o nosso bravo Mário Bittencourt. Na realidade é essa, vamos parar de mentir. O presidente atual mente muito, há muito tempo. E, infelizmente, nesse país, às vezes, as mentiras e as fake news perpetuam alguns nomes no poder. Nós queremos romper com isso. E a nossa disposição é romper com essa dinastia, com esse presidente que quer se tornar vitalício no Fluminense. A alternância de poder é fundamental. Se ele teve um mandato, tem direito estatutariamente a ter o outro, está na hora também dele entender que ele tem que sair, nós vamos vencer a eleição, e se a gestão nossa for boa, vai ser um dos nossos nomes de candidato. Se a gestão não for, ele que se candidate para, no final da nossa gestão, tentar de novo voltar ao Fluminense como presidente. Matheus, boa noite. Eu queria te fazer uma pergunta, porque essa eleição não é uma eleição comum, né? É uma eleição onde o Fluminense tem uma proposta de SAF na mesa, ela vai ser votada mais para frente pós-eleição, mas isso é levado em consideração na eleição, né, no pleito. Eu queria ouvir de você os seus planos, caso os sócios não aprovem essa SAF e o futebol continue do jeito que está hoje. Se você tem planejamento, o que você pensa para o seu mandato, caso eleito, se a SAF não for aprovada? Perfeito. Na verdade, toda a apresentação foi feita, todas as propostas que a gente tem é num cenário sem SAF, né? Então a gente está considerando hoje o Fluminense não é uma SAF e todas as propostas que eu apresentei ali em relação ao futebol especificamente, aumento de tecnologia no scout e na captação e na análise de desempenho, é trabalhar muito tecnologia com base nos modelos que a gente vem vendo de outros clubes que a gente teve a oportunidade de visitar recentemente por conta das competições internacionais que o Fluminense jogou. O retorno da diretoria de planejamento esportivo, porque até essa foi uma discussão na SAF, quando foi apresentada a proposta, tinha um valor de investimento por ano, mas na verdade ninguém faz um time de futebol para ficar só por um ano, é um planejamento de longo prazo, é um time para 3, 4 anos, então essa é uma diretoria específica para cuidar do planejamento, integração da base com o futebol profissional, óbvio que tem reposições nesse período, mas resumindo objetivamente a resposta à tua pergunta, todas as propostas que eu fiz foi num cenário sem SAF. Matheus, e a principal ideia dessa diretoria, até por ser uma chapa de situação, é mesmo dar uma continuidade ao trabalho que o Mário vem fazendo aí nos últimos 6 anos?
Sim, a ideia de dar continuidade, teve muita coisa que a gente conseguiu fazer. Acho que com erros e acertos é inegável que o Fluminense hoje é muito diferente do Fluminense de 2019, quando a gente assumiu. O objetivo é dar continuidade. Eu mostrei aqui os projetos que a gente não conseguiu e pretende fazer agora e outros projetos novos que a gente pretende tocar. Eu acho que um dos projetos mais legais assim que a gente teve a oportunidade de estudar foi a questão da escola. Assim, a gente visitou o Vélez, viu como é que funciona você criar uma cultura de torcedor desde criança. E vi as criancinhas assim, a partir de 2 anos estudando com a camisa do clube e seguindo a vida inteira lá até se formar. Esse vai ser um dos projetos principais da gestão da gente fazer a escola do Fluminense. Qual vai ser a atuação do Mário e se ela vai existir, né? Na sua gestão? A gente ainda não conversou sobre isso, mas o Mário com certeza vai estar comigo. Você acha que você vai ter uma gestão... a gestão do Mário foi apontada um pouco como mais centralizadora. Ele fazia parte da maioria das decisões das diferentes regiões de governança no Fluminense. No seu modelo, você vai assumir essa posição? É que, na verdade, essa visão centralizadora é uma visão de fora, porque, de fato, a gente buscou ter estabilidade no ambiente interno. E para ter estabilidade no ambiente interno, ficou todo mundo blindado e quem botava a cara era o presidente. Então, assim, nos momentos bons ele apareceu, nos momentos ruins ele apareceu, mas isso não significa que as decisões eram centralizadas nele. Na verdade, ele sempre escutou todo mundo. Eu tive participação em diversas decisões que foram tomadas na gestão, assim como o conselho de futebol, o conselho diretor, assim como a diretoria de futebol. Então acho que essa imagem de centralizador é exclusivamente para fora e quem fala pelo clube publicamente, tá? Mas internamente não tem nunca teve isso ser centralizador. Uma das coisas que é mais criticada pela torcida é sobre a não utilização da base de Xerém ou então a má venda dos meninos. Caso você seja eleito, isso vai ser uma diferença para você? Vai ter mais minutagem dos meninos ou uma venda melhor? Eu acho que assim, esse é um ponto-chave. Assim, quando a gente fala torcida, é relativo, né? Quando você entra aqui no clube, você percebe que o que o torcedor acha que é a opinião da torcida é o que aquele grupo que ele frequenta, dos amigos dele, entende que é melhor, e tem diversos grupos. E um dos maiores desafios que se tem aqui é que você tem que governar o Fluminense pensando em todos, né? Não só pensando em qual é a sua concepção sobre o que é o melhor para o clube, mas sobre todos que são tricolores. O Fluminense é um clube de todos. Especificamente sobre a utilização da base, a gente demonstrou hoje que nos 6 anos de gestão nós utilizamos 73 atletas no time profissional. Se a gente lembrar aqui, quando a gente ganhou a Libertadores em 2023, o gol foi do John Kennedy, que veio da base. Nós tivemos o André como um dos líderes do grupo. Tivemos o Martinelli, que foi um dos grandes jogadores lá e continua hoje como um dos grandes jogadores do Fluminense. Então, essa questão de que não usa a base, na verdade, é só pegar os números. Assim. Eu acho que poucos clubes usaram tanto a base como o Fluminense e ganharam títulos importantes utilizando a base. Em relação à parte das vendas, assim, se dizer genericamente que o Fluminense vende mal, não é uma verdade. Assim, a venda do André, a maior venda da história do clube, foi uma boa venda no aspecto financeiro. É claro que é muito difícil arrumar um substituto para o André, mas em relação a valores, não foi uma venda baixa. E a gente pega outros, como o Cauã Elias. A venda do Arias tem um problema aqui da gente ter 50% da idade do jogador, mas se eu analisar as vendas do Fluminense foram melhorando conforme a condição financeira do clube foi melhorando. Então o clube vai melhorando. E o objetivo é a gente ter sustentabilidade financeira, porque com isso a gente vai poder segurar mais os atletas, correr mais o risco para vender no momento melhor. Eu te fiz uma pergunta no cenário sem SAF, mas eu queria te fazer uma pergunta agora no cenário com essa SAF sendo aprovada. A gente viu na apresentação que o associativo teria algumas cadeiras no conselho dessa SAF. E na sua proposta, pelo menos não nesse primeiro momento, não foi apresentado o que foi pensado, caso isso aconteça. Você já tem um planejamento de talvez você ocupar uma dessas cadeiras? Como que seria a sua gestão do associativo com a SAF? Como seria essa participação do associativo na SAF? A gente foi muito acusado de falta de transparência no processo da SAF e de fazer um processo rápido, né? E eu acho que hoje está muito claro que as duas coisas eram mentira. Primeiro porque, enfim, deixamos a SAF para depois da eleição, e segundo porque no dia que a gente recebeu a proposta, o investidor veio ele mesmo fazer a apresentação no Conselho Deliberativo, ao vivo na Flu TV, e todo mundo viu qual era a proposta. Dentro da proposta do investidor, o Conselho de Administração, que é quem comandaria, né, a SAF, tem 7 cadeiras, sendo 5 indicadas pelo investidor e 2 pela associação. Eu acho que é natural que, num modelo desse, o presidente da associação, como maior representante dela, seja um dos ocupantes dessa cadeira. Mas eu acho que ainda tem muitas dúvidas na cabeça do torcedor sobre o que é a SAF. Acho que ainda tem muita coisa que a gente tem que explicar,
que a gente tem que debater para que todo mundo tenha condições de votar. Isso não vai acontecer agora porque é muito ruim fazer esse processo no meio da eleição. Então o torcedor pode ter certeza que se a nossa chapa ganhar a eleição, nós vamos fazer diversos debates sobre a SAF, explicar tudo no detalhe, voltar ao investidor, mudar coisas que foram ali apresentadas para que o torcedor tenha total ciência de tudo que ele vai votar no momento oportuno, se essa for a decisão da gestão. Matheus, você comentou que quando você se juntou ao Mário ali já para o segundo triênio, os principais objetivos eram um conquistar a América e o outro algo como pagar as contas, equacionar as dívidas, algo assim. Agora, se você for eleito presidente do Fluminense, quais serão os principais objetivos, principalmente de primeira, assim, nesse curto prazo? Acho que nesse novo movimento que está acontecendo no futebol, a coisa mais importante é a sustentabilidade financeira. É isso que a gente tem que focar. O Fluminense, eu disse que assim, a gente precisava de um grande projeto para resolver a dívida. O que a gente conseguiu fazer foi buscar um RCE e equacionar a dívida. Falei, o Fluminense chegou aqui. Na dívida anterior à nossa gestão, tinha 865 milhões de dívida. Hoje continua com 865, a gente pretende reduzir. Mas a sustentabilidade financeira sempre vai ser o foco da gestão, enquanto essa dívida não tiver quitada, não, na verdade, quitada 100%, mas bastante, assim, com uma redução considerável, porque é a partir disso que se faz todo o resto do planejamento. O futebol aumentou muito, as bets chegaram a aumentar no valor, todos os jogadores hoje recebem muito mais do que recebiam antes, todas as propostas de aquisição também, os valores subiram muito, então o foco é a sustentabilidade financeira. Matheus, um dos pontos mais criticados pela torcida esse ano é justamente os reforços, né? Se caso você for eleito, o senhor pretende, além de novas tecnologias, você pretende fazer uma reformulação completa, tanto no setor de scout quanto no departamento da base? Eu não entendi o que a base tem a ver com a contratação, mas enfim, indo direto ao ponto, eu acho que reformulação completa não, o que eu pretendo é dar ao scout mais tecnologia, ter mais gente na captação. E eu acho que as contratações que são criticadas, a torcida sempre vai ter razão, vai criticar quando o jogador não for bem. Mas eu acho que se você analisar todos os jogadores que a gestão trouxe, aqueles que performaram e os que não performaram, a quantidade de acertos é muito maior do que a quantidade de erros. Matheus, em época eleitoral, essa questão de reformas patrimoniais de estádios, ou independentemente da proporção do estádio, sempre aparece. O quanto esse projeto de vocês em relação a Laranjeiras, ele é factível financeiramente, dentro do contexto econômico do clube atualmente? Óbvio que tem havendo potencial construtivo que ajuda a potencializar isso, mas quanto isso é real diante do cenário financeiro do Fluminense atualmente? Na verdade, não é que o potencial construtivo ajuda. Assim. Esse projeto ele depende do potencial construtivo. É uma obra que ela ultrapassa a casa dos 150 milhões de reais e o Fluminense hoje não tem condição de fazer esse investimento. Mas é um projeto que está muito avançado já internamente na prefeitura, a gente já tem exemplos que foram feitos, tem o compromisso político das pessoas envolvidas e aí por isso que ele é real, porque a gente acha que ele vai acontecer porque o projeto está muito avançado, mas se o potencial construtivo, a venda do potencial não for aprovada, esses projetos apresentados hoje não serão executados. Matheus, queria te perguntar sobre o papel, por exemplo, do Paulo Angione na sua gestão e de novo trazer um cenário com SAF e sem SAF. No cenário com SAF, poderia ser ele a ocupar essa segunda cadeira, caso essa proposta apresentada seja votada e aprovada pelos sócios. E no cenário sem SAF, é ele que você pretende manter à frente do futebol, trazer mais alguma pessoa? O que você pensa para a figura dele nesse organograma do futebol? Eu penso que, em primeiro lugar, o que a gente precisa fazer é fazer uma explicação para a torcida de quem são as pessoas do departamento de futebol em cada um dos cargos e qual é a função de cada uma delas. A função, o Paulo Angione está no futebol há mais de 40 anos, ele participou de Copa do Mundo, foi campeão, ganhou grandes títulos, é tricolor. A função dele no departamento de futebol, ela é muito do dia a dia, de resolver os problemas que acontecem todos os dias, de fazer a gestão do elenco, isso é muito complicado, todo o trabalho em que envolve gestão de pessoas é complicado, especialmente dentro de futebol, e eu acho que você está fazendo essa pergunta por conta das contratações. Tem diversas contratações que foram feitas, que são pedidos que passam pelo Paulo, mas que a decisão não é dele, a decisão é de todos nós. Então qualquer contratação que foi feita, que a gente tenha acertado ou errado, a responsabilidade é do Mário como presidente, minha como vice-presidente, do Paulo como diretor de futebol, do Ricardo como chefe do scout, é de todos nós. Então, enfim, isso tem que ficar muito claro, mas eu acho que vale para a torcida uma explicação de quais são todas essas funções dentro do departamento.
Em relação a esse papel dentro do Conselho de Administração, eu não pensei nos nomes, tá? Num eventual segundo nome, se ficar essa composição, mas eu acho que o papel do Paulo ele é diferente, ele é um papel mais do dia a dia dentro do futebol, e eu não pensaria nele hoje para esse cargo num Conselho de Administração da SAF. Bom, é claro que o Matheus Montenegro, por fazer parte da atual gestão, né, por ser o atual vice-presidente do clube, ele tem assuntos importantes para falar, assuntos que estão sendo tocados no momento, que são muito importantes no futuro do Fluminense. SAF é um deles. E aí eu separaria aí duas respostas que ele deu, que para mim são relevantes. Primeiro, ele não confirma a participação do Mário, na verdade ele não confirma o cargo que o Mário terá na gestão dele, mas ele já confirma que o Mário, evidentemente, fará parte da gestão do futebol do Fluminense com o Matheus Montenegro. Isso aí eu acho que era uma coisa meio óbvia, né? E aí fica a dúvida se vai ser como vice-presidente do futebol, ou se o Angione vai continuar. Ele não confirmou, nem disse qual vai ser o papel do Angione, mas se ele vai continuar, né, como diretor executivo do Fluminense, se o Angione não continuar por um acaso, o Mário poderia se tornar um diretor e não um vice-presidente do futebol. Enfim, isso não tá, o cargo ainda não está muito claro, né? Mas está confirmado, como esperado, que ele vai participar da gestão. E também ele fala sobre a questão das cadeiras da SAF. O associativo vai ter 2 cadeiras na SAF. E ele diz que é natural que o presidente da associação tenha uma dessas cadeiras. Realmente é muito natural. E aí eu diria que a outra cadeira deve ser do Mário. Eu imagino isso. Estou deduzindo isso. Não é uma informação, evidentemente. Mas enfim, são alguns sinais, esclarecimentos que estão sendo dados. É apenas uma primeira entrevista em campanha. Teremos outras. Nós vamos entrevistar os candidatos no Jornada e temos outras ideias para a gente executar, todas elas com o objetivo de trazer para vocês o máximo possível de informação, conteúdo e debate para que todos possam tomar a sua decisão e, na data da eleição que ainda não está definida, né, a melhor escolha possa ser feita, né? Esse é o objetivo principal, o melhor para o Fluminense sempre, tá? Então é isso, 2 chapas, portanto, já lançadas. A gente vai acompanhar o lançamento de outras, né? Já o Ademar Arraes, como eu disse, tem no dia 30 aí marcado o seu lançamento. Tem também o Luiz Monteagudo, tem Ricardo Mazella, que são pré-candidatos. A gente vai aguardar as datas e, claro, acompanhar tudo aqui para vocês, tá? Um abraço, deixe seu like, se inscreva no canal, seu comentário, como sempre, é muito importante. Ao longo do dia a gente volta com mais notícias, mais informações, porque afinal de contas amanhã tem Fluminense em campo, data FIFA acabou, amanhã é Fluminense Juventude. Abraço.